Fala, galerinha, vamos à terceira parte dos modelos atômicos. E aí o seguinte, ó, entre Thomson e Rutherford, algo foi fundamental, que foi a descoberta da radioatividade. Literalmente é um divisor de águas entre os modelos atômicos, tá? E, Tiago, quando eu falo em radioatividade, nós temos que começar por um cara genial chamado de Roentgen. E aí Roentgen descobre o famoso raio-x. Mas, Tiago, o que é que o raio-x tem a ver com a radioatividade? Tá? Tanto o raio-x como a radiação gama são ondas eletromagnéticas de alta frequência. E na física eu aprendi assim, ó, quanto maior a frequência, maior a energia. Então, no caso do raio-x e no caso de gama, são ondas eletromagnéticas de frequências semelhantes. Então, Tiago, apresenta conteúdos energéticos semelhantes, beleza? E aí, Tiago, quando você fala na descoberta do raio-x, como é que isso ocorreu, tá? Então, temos assim, ó, Roentgen construiu uma ampola, tá? Semelhante à ampola de Crookes. E aí, acidentalmente, no laboratório dele, tinha uma plaquinha de platino cianeto de bário. E aí, o que foi que ele percebeu? Que quando ele ligava a ampola, a plaquinha brilhava. Que desligava a ampola, imediatamente a plaquinha parava de brilhar. Ele, rapaz, espera aí. Aí ele repetiu, né? Ligou a ampola, a plaquinha brilhou. Desligou a ampola, imediatamente a plaquinha parou de brilhar. Esse fenômeno, ele é chamado de fluorescência, tá? Fluorescência é quando eu ligo uma fonte luminosa, o meu objeto brilha. Desliga a fonte luminosa, imediatamente ele para de brilhar. Isso é a fluorescência. A palavra fluor, ela vem de fluxo, tá? E aí, ele começou, meu irmão, peraí, será que essa ampola, ela está emitindo raio catódico até chegar a essa plaquinha de bário? Será que é isso? Aí ele colocou a mão dele para exatamente tentar barrar esse raio catódico, né? Que ele coloca a mão dele, ele visualiza a matriz óssea dele, tá aqui, ó. Ele, meu irmão, que porra é essa que eu tô vendo nos meus ossos, né? A assistente dele fica assustada, tá aqui a fotinha, assustada com a situação. E ele querendo saber melhor que tipo de raio era esse, se realmente era um raio catódico ou não era, ele monta um esqueminha, né? Então aqui, ó, construiu a ampola, colocou a plaquinha de bário e colocou um campo elétrico. Ele, ora, se for o raio catódico que está saindo da ampola e chegando até a plaquinha de bário, então ele vai sofrer desvio diante de um campo elétrico. Porque no caso do raio catódico ele tem carga negativa, ele vai sofrer essa mudança na sua trajetória. Só que quando ele monta o sistema com o campo elétrico e ele liga a ampola, ele percebe que o raio que passa pelo campo elétrico não era o raio catódico. E por que não era? Porque ele não sofria desvio de um campo elétrico. Então, inicialmente, Roentgen ele achava que a fluorescência era devida ao raio catódico que saia da ampola e chegava na plaquinha de bário. Só que ao colocar o campo elétrico, ele percebe que não era o raio catódico, porque se fosse, ele iria sofrer a ação de um campo elétrico. E isso não ocorreu. Por não conhecer que tipo de raio era esse, ele chamou como de raio-x, né? Então, na matemática, quando eu não conheço um termo, eu chamo de x. E por não conhecer o raio, ele chamou de raio-x, tá? Porém, Tiago, hoje nós sabemos quem é o raio-x, porém, esse termo ainda é utilizado em respeito a Roentgen, tá? Mas, Tiago, vem cá. Como é que surge o raio-x? Então, você que faz medicina, que deseja a medicina, é importante você saber que tipo de raio, como é que surge o raio-x, tá? E é bem simples. Nos aparelhos de raio-x, você tem uma lâmpada, como se fosse a ampola de Crookes, né? Aí naquele aparelho, você tem uma voltagem bem grande. Essa voltagem bem grande vai arrancar os elétrons do cátodo a uma velocidade muito grande, que são os raios catódicos, né? E aí, Tiago, quando você arranca os elétrons do cátodo a uma alta velocidade, que esses elétrons colidem contra uma placa metálica, que no caso é o ânodo, essa colisão gera uma desaceleração dos elétrons.
E essa desaceleração vai dissipar energia na forma de quem? De raio-x. Ah, Tiago, então é o seguinte. Se o Enem perguntar para você como é que surge o raio-x, o raio-x ele vem de uma colisão dos raios catódicos diante de um anteparo. E essa colisão gera uma desaceleração dos elétrons. E essa desaceleração vai dissipar energia na forma de raio-x. Beleza? Agora você sabe de onde vem o raio-x. É isso que eu prego para os meus alunos. Você tem que saber o que é a natureza do raio-x e como surge ele. Então, muitos alunos almejam a medicina e não sabem como é que surge o raio-x. Brother, acorda para a vida, meu irmão. Então, vem cá comigo, ó. Então, Tiago, eu aprendi o que é o raio-x, eu aprendi como surge o raio-x e aí vamos agora interpretar. Beleza? Então é o seguinte, ó. Aqui você tem um famoso raio-x, né? Beleza, Tiago. Eu percebo que no raio-x tu tem uma região clara e tu tem uma região escura, tá? Esse raio-x, perceba aqui, ó, que o ossinho tá deslocado, né? Aqui, ó. Estão vendo, ó? Isso aqui é um raio-x típico de uma luxação, beleza? A mente vai colocar isso no lugar, né? É uma dor da morte, tá? Porém, o cara fica bom. Então, beleza, ó. Tiago, quando eu faço um raio-x, por que eu tenho uma região clara, por que eu tenho uma região escura, tá? Então, entende comigo o seguinte, ó. A região escura ocorreu uma reação química nela. Na clara, não ocorreu reação. Primeira coisa que eu tenho que saber, tá? Todo mundo já fez um raio-x ou já viu um raio-x na vida. E aí você não sabe o que é que está ocorrendo ali, então vamos sair da mesmice, né? Então, vem, ó. Tiago, essa região escura, você teve uma reação química. A região clara não teve reação química, tá? E aí, Tiago, o que é que está ocorrendo aqui nessa parte escura? O filme fotográfico, ele é feito de um gel à base de brometo de prata, tá? Quanto esse brometo de prata, aí vem comigo aqui, ó, rapidinho, ó, só para tu se ligar. A prata tem NOx fixo, né? Então, o NOx aqui, ó, mais um, beleza? Para zerar aqui é um bromo, menos um. Show de bola? Então é o seguinte, ó, quando esse filme fotográfico, que é feito com brometo de prata, ele recebe o raio-x, o que é que o raio-x faz? Como o raio-x tem muita energia, ele arranca o elétron do bromo e devolve ele para onde? Para a prata. Aí a prata vai sofrer um processo de redução, ó, porque ganha elétron, beleza? E o bromo sofre um processo o quê? De oxidação. Beleza? Ou seja, quando o filme fotográfico recebe o raio-x, a prata vai sofrer redução e o bromo vai sofrer oxidação. E aí você passa a ter uma reação química que vai escurecer, tá, o teu filme fotográfico. Beleza? Show. E por que essa parte ela vai ficar clara, tá? Essa parte ficou clara porque não ocorreu reação química. Aqui você tem o brometo de prata que não foi estimulado pelo raio-x. Então, se não foi estimulado, então, Tiago, não vai ter reação química nenhuma. Beleza? Então, você começa a entender o que está ocorrendo ali em um filme fotográfico, tá? Mas, Tiago, por que o raio-x ele só vê a estrutura óssea? Ele não vê tecidos moles. É bem simples. No caso, por exemplo, da nossa matriz óssea, o cálcio ele é um elemento de alta densidade. Por ele apresentar alta densidade, ele consegue reter parte do raio-x. Então, Tiago, naturalmente, ele não chega ao filme fotográfico. Agora, os tecidos moles que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esses 4 elementos são elementos de baixa densidade. Então, não consegue reter o raio-x de forma eficiente. O raio-x ele chega até o filme, tá? Então, assim, ó, por que o raio-x ele é utilizado para ver estrutura óssea? Porque na matriz óssea, o cálcio é um elemento de alta densidade. Ele consegue reter parte do raio-x. Quando eu pego proteína, não vai ser visto pelo raio-x. A parte muscular você não vê. Exatamente porque na proteína, os elementos que formam a proteína são elementos de baixa densidade. Não é à toa que para você ver tecidos moles, você toma um tal de contraste, que é rico em bário,
que é um elemento de alta densidade. Beleza aí? Dominado? Titi, porém, aqui você tem uma cena de um raio-x de aeroporto, né? Então é notório aqui, ó, que tu tá vendo um notebook, né? Ó, as baterias dele, tá bom? O processador aqui, ó, tranquilo. Então vem cá. O que é que ocorre no caso de um raio-x de aeroporto? Beleza? Então é o seguinte, ó. No raio-x de aeroporto, na sua mala, você tem vários materiais diferentes. Então, Thiago, olha isso aqui, ó. Olha essa sequência de raciocínio como é importante, ó. Se eu tenho materiais diferentes, eu vou ter elementos diferentes, concordam? Ou seja, densidades diferentes. Para você visualizar a imagem de um raio-x em um aeroporto, o raio-x tem que chegar até o receptor para processar a imagem, tá? De forma seguinte, se você tem materiais diferentes, eu vou ter densidades diferentes, você vai reter o raio-x em intensidades diferentes. Então, quando esse raio-x ele chega ao receptor da imagem com intensidades diferentes, eu consigo ver o quê? A minha imagem. Beleza? Motivo pelo qual que você vai passar um raio-x, o cara pergunta assim, ó, você está levando notebook? Porque se você estiver levando notebook, ele vai pedir para você tirar. Por quê? No notebook, eu tenho elementos de alta densidade. Então o cara pode pegar, por exemplo, droga e colocar por trás do notebook. Quando o raio-x bate no notebook, ele não consegue atingir a droga. Então você não consegue gerar a imagem da droga. Por isso que ele pede para você tirar o notebook, para que o raio-x ele atinja todos os componentes da mala. Beleza aí? Dominado? Tiago, então o raio-x ele acaba sendo importante devido à semelhança com a radiação gama, tá? Tranquilo aí? Dominado? Tiago, vem cá. Quando você trabalha radioatividade, um dado acaba sendo importante, que foi a descoberta do urânio como o primeiro elemento radioativo por Becquerel, tá? Então aqui você tem a pedrinha de urânio, tá? De boa. E Becquerel, ele morava na França, tá? E ele tinha essa pedrinha de urânio na sua escrivaninha para estudo, para apoiar papel. Aí teve uma vez que o tempo estava nublado e tal. Ele, rapaz, eu vou dar uma descansada. Pegou essa pedra de urânio, colocou em uma gaveta. Só que acidentalmente na gaveta haviam filmes fotográficos. Tranquilo. Depois de um mês que ele foi voltar a trabalhar, ele percebeu que os filmes estavam marcados. Ele, brother, como é que pode? Esse filme é novo, eu nunca usei. Como é que ele está marcado se eu nunca usei? Ele, rapaz, será que essa pedra de urânio é capaz de emitir algum tipo de raio que marque o filme? Aí ele refez o experimento. Pegou duas gavetas, colocou um filme em cada uma e colocou em uma delas a pedra de urânio. E aí o filme que estava no local que tinha a pedra de urânio, ele foi marcado. Ele, brother, o urânio, ele é capaz de marcar um filme fotográfico na ausência de luz. Então o urânio, ele é capaz de, por si, emitir algum tipo de partícula que marque um filme fotográfico. Ele, olha, meu irmão, se o urânio está emitindo partícula, é porque ele é formado por partículas. Ou seja, Thomson está certo, o átomo ele é divisível. Então, Becquerel, ao estudar o elemento radioativo urânio e comprovar que o urânio era capaz de emitir radiação sem ser estimulado por ninguém, ou seja, de forma natural, ele emite partículas, ele comprovava a divisibilidade do átomo. E aí, meu irmão, naquela época isso foi uma revolução. Um elemento, naturalmente, ser capaz de emitir partículas. Aí o casal Curie resolveu estudar mais a fundo isso aí, né? E aí eles foram buscar outros elementos com tal propriedade. E aí se depararam com o rádio, aqui à minha esquerda, ó, e o polônio, à minha direita. E eles descobriram que esses dois elementos, eles tinham a mesma propriedade do urânio, de emitir radiação sem ser estimulado por uma luz. Ou seja, eles também faziam parte dos elementos radioativos, tá?
O casal Curie, eles tiveram várias complicações em função disso, né? Porque eles não sabiam do risco que estava ocorrendo. Então, o Pierre e a Marie Curie, eles sofreram consequências grandiosas em função da manipulação dos minérios radioativos. Então, queimaduras, a Marie Curie teve câncer, né? E de tanto manipular, partículas desses minérios ficaram impregnadas em seus corpos. Então, eles passaram a emitir radiação, motivo pelo qual os dois são enterrados em caixões de chumbo a 7 metros de profundidade, tá? Exatamente para não contaminar o que está ao seu redor. Tranquilo? Aí, Rutherford, sabendo disso, que o casal Curie tinha se ferrado todinho, ele, brother, eu vou trabalhar com os elementos radioativos também, mas eu vou usar da proteção. Então, ele monta um sisteminha onde ele utiliza o chumbo para se proteger da radiação. Aí vem cá, se eu pego uma prova de Enem e perguntando assim, ó, por que o chumbo ele é usado na proteção contra a radiação? Por que Rutherford utilizou o chumbo? Número 1, porque é um elemento de alta densidade. Então ele é capaz de barrar as emissões radioativas, tá? Mas, Thiago, além disso, qual foi o principal motivo também? Porque o chumbo ele é um elemento de fácil obtenção. Então, tipo, você tem um minério de chumbo, que é a galena, que é o PBS. Aí você aquece o minério na presença de O2. Aí eu vou ter assim, ó, PBS mais O2, formando PB mais SO2. Então você utiliza do aquecimento e do gás oxigênio para transformar o minério de chumbo em chumbo metálico. Ou seja, ele é um metal de fácil obtenção. E isso envolve um custo menor. Dica para você, tá? Dicasinha. Toda vida que você remover enxofre de um minério por ação do O2, eu chamo de reação de ustulação. Tranquilo? Tiago, vem cá. Aí ele montou um sisteminha, né? Com elemento radioativo, uma proteção de chumbo. E vem cá, eu não vejo a radiação. Se eu não vejo a radiação, como é que eu posso caracterizar ela? Utilizando um filme fotográfico. Então eu consigo revelar a radiação, já que eu não consigo enxergá-la. Beleza? Ele utiliza um filme fotográfico, né? E aí, para estudar, mais uma vez, ó, utiliza do campo elétrico. Quando ele monta um sisteminha, ele percebe o quê? Que existe uma emissão radioativa que ela é atraída pelo polo negativo do campo elétrico. Ou seja, ele chamou de alfa e disse o quê? Que alfa tem uma natureza positiva, porque alfa é atraído pelo negativo, tá? Existia uma emissão que não sofria ação de um campo elétrico. Ele, essa emissão, ela é neutra, porque ela não sofre interferência nenhuma diante do campo elétrico. Então ele chamou de gama. E tinha uma emissão que sofria atração pelo polo positivo. Aí ele chama de beta e diz que beta tem natureza o quê? Negativa. Então Rutherford, ele descobre as 3 emissões: alfa, beta, gama. Agora, olha um detalhe que é top, ó filho. Olha isso aqui, ó. Perceba que no caso de alfa, o desvio que ela sofre é menor do que beta. E eu já falei isso para você lá no modelo de Thomson. Por que alfa sofre um desvio menor? E eu falei assim, ó, eu comparei o raio catódico com o raio canal. E eu falei assim, ó, o raio canal sofre um desvio bem menor do que o raio catódico diante de um campo elétrico. Motivo? Exatamente pelo fato de você ter uma maior massa. Então, alfa, por ter maior massa, sofre um desvio menor. Beta, por ter uma menor massa, sofre um desvio o quê? Maior. Tranquilo? Show? Aí depois que você tem que alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, beta tem a natureza de um elétron e gama é uma onda eletromagnética, tá? Só que isso eu vou ver depois com você lá em radioatividade. Tranquilo? Aí entra o segundo experimento de Rutherford.
Ele faz o quê? Ele usa a proteção de chumbo, né? Esperto, inteligente, já viu que causava mal, a radiação. Utiliza um elemento radioativo. E esse elemento foi o polônio. Tiago, por que ele escolheu o polônio? Porque o polônio ele é capaz de emitir alfa. E por que ele queria alfa e não beta? Porque alfa tem maior massa, então tem maior poder de colisão, tem maior quantidade de movimento. E como é que ele sabia que alfa tinha maior massa? Tá aqui, filho, ó. Porque o desvio foi o quê? Menor. Tranquilo? Aí ele utiliza um filme fotográfico, eu não vejo a radiação, então eu vou utilizar o filme para marcar essa radiação. E ele utilizou uma lâmina de ouro. Aí vem um detalhe. Por que Rutherford escolheu o ouro, brother? Número 1, é um metal nobre. Ele é pouco reativo. Número 2, que é o principal, ele é o metal mais maleável. Ou seja, as lâminas mais finas eu obtenho utilizando o ouro. Se Rutherford fosse fazer hoje o experimento dele, provavelmente ele iria utilizar o grafeno, que é onde eu tenho a menor fileira de átomos, tá? Então, se eu quero estudar o átomo, eu tenho que ter a menor fileira possível. E na época, ele só podia fazer isso com quem? Com o ouro, que era o metal mais maleável, tá? Para você ter uma ideia, essa lâmina, ela tinha uma espessura de 10 a menos 4 milímetros. Era bem fininha, tá? Aí o que é que Rutherford esperava? Ele, brother, Thomson, aliás, Dalton me falou que o átomo ele era maciço, né? Rígido. E Thomson manteve isso. Thomson não anulou isso. Aí o que é que ele esperava, brother? Como o átomo ele é maciço, quando eu bombardear a lâmina de ouro com alfa, como tem muito movimento, porque tem muita massa, vai colidir com os átomos de ouro e vai rasgar a folha de ouro. No máximo, vai ocorrer um leve desvio, porque alfa é positivo. E Thomson me falou que o átomo é uma esfera positiva com incrustações negativas. Então, alfa vai rasgar a lâmina de ouro, no máximo vai sofrer um leve desvio. Quando ele faz o experimento para comprovar que Thomson estava certo, quando ele monta o experimento, ele percebe o quê? Que a lâmina de ouro não sofreu nada. Ele, brother, peraí. A lâmina não sofreu nada? Então, conclusão. Brother, o átomo não é maciço, não. Porque se fosse maciço, alfa iria rasgar a folha de ouro, como uma bala rasga um papel. Isso não ocorreu. Quando ele monta o experimento, ele percebe o quê? Observação 1, ó. Que grande parte da emissão alfa passa pelo átomo de ouro sem provocar nenhuma alteração. Tá aqui, ó. Grande parte de alfa passa sem sofrer alteração nenhuma. Ele, brother, o átomo ele apresenta espaço vazio. O átomo não é maciço. Observação 2. Uma pequena quantidade sofria desvio. Ele, brother, para alfa sofrer desvio é porque alfa passa próximo a uma região positiva. E uma quantidade muito pequena era refletida, era ricocheteada. Ele, meu irmão, para alfa ser refletida é porque alfa está colidindo com uma região muito pequena positiva. Quando ele observa esse experimento, ele passa a ter uma nova visão do átomo. Ele, brother, o átomo ele vai ter uma região muito pequena, positiva, que eu vou chamar de núcleo, e ele vai ter um espaço vazio, e aí ele vai ter a chamada eletrosfera, que é a região que contempla os elétrons, né? Que depois ele associou com as órbitas, né? Associando com o sistema solar. Então, para ele, o átomo tinha duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Aí ele fala assim, meu irmão, o núcleo é uma região pequena, positiva. E eu visualizei, lá no modelo de Thomson, que tudo que é positivo tem maior massa, né? O raio canal tem uma massa muito maior do que o raio catódico. Então, tudo que é positivo tem muita massa. Se eu tenho muita massa e um tamanho pequeno, ou seja, esse núcleo ele é denso e positivo. Dominado? E eu teria a região contemplando os elétrons, tá? De maneira seguinte, quando você faz o experimento, o que foi que ele concluiu associando com o seu modelo? Ó,
Olha essas 3 linhas de baixo aqui, ó. Quando o alfa passa entre o núcleo e a eletrosfera, ele passa direto, ó, sem sofrer desvio, né? Quando ele passa rente ao núcleo, ele sofre o quê? O desvio, né? Positivo com positivo. E quando ele colide frontalmente, ele é refletido. Então, a partir de agora, o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Tranquilo, pessoal? Dominado aí, beleza? Então, nosso próximo vídeo, vamos ao modelo de bola. O cheiro, valeu!